Olá, tá começando agora o segundo episódio da segunda temporada do Next Lab, o podcast do Lacmar, apresentado por mim, Giovana Braga, jornalista e criadora de conteúdo, e hoje o tema é Desafio e Superação da Cirurgia Bariátrica. Para isso, estou aqui com 3 convidados super especiais que vão estar discutindo esse tema aqui junto comigo. Primeiro, o Dr. Valadão, que é cirurgião geral e também cirurgião do aparelho digestivo e, claro, cirurgião de bariátrica, de cirurgia bariátrica, né, Dr. Valadão? Verdade. E também a doutora Gabriela Valadão, que é cirurgiã estética e cirurgiã especializada em estética pós-bariátrica. Ou seja, ela cuida toda dessa parte da autoestima, não é, doutora Gabriela? Isso mesmo. E também a nossa querida convidada, a Rutiane, que ela vai se apresentar. Então, ela vai começar apresentando um pouco da história dela para a gente conhecer e discutir um pouco sobre a cirurgia bariátrica, que ela é uma pessoa que já fez essa cirurgia. Sim, Rutiane Fogolin, tenho 57 anos e fazem 11 anos que eu fiz a minha cirurgia bariátrica. Então, conta um pouco pra gente como é que foi a decisão de fazer essa cirurgia, porque não deve ter sido fácil, né? Decidir, chegar ao ponto de decidir fazer uma cirurgia bariátrica. E explica um pouco como foi esse momento da sua vida para você. Bom, a cirurgia bariátrica foi para mim uma grande solução para muitos problemas que eu estava enfrentando na época. O principal deles era com a minha saúde, e além do problema de me sentir desconfortável com o excesso de peso, né. Depois que eu tive meu segundo filho, com 28 anos de idade, eu não consegui mais perder peso. E eu insistia muito, não é que eu tentava, assim, spa, dietas, academia, ainda estava bem jovem, mas aos 46 anos eu resolvi fazer a bariátrica. Eu estava bem com o peso, como a cirurgia exige, né, que a gente tenha um certo peso, sobrepeso, não pode ser. E eu acho que eu passei por uma pressão emocional dentro da minha profissão. Eu sou pastora e muita coisa, né, eu engordei dentro de 2 anos 10 quilos, e isso me deixou com 97 quilos na época. A coluna doía demais, os joelhos inflamados e uma certa tristeza na alma de não conseguir perder peso com os métodos mais simples, digamos Sim. assim, que não existe. Uma dieta. Não conseguia. E eu sou bem disciplinada, mas a dieta não resolvia. Ia para academia, não resolvia. Eu lembro de uma ocasião que eu fui para um spa em Fortaleza, meu marido falou: "Vai para um spa", eu fui. E eu comia, eu acho que 900 calorias por dia, Sim. e nós caminhávamos no sol. Eu vim de lá muito bronzeada, mas eu perdi acho que 500 gramas. E aí meu marido, eu lembro que ele falou assim: "Ó, se fosse para ficar bronzeado, você ficava aqui em casa, na piscina aqui de casa, o que você fez?". Então a gente ficou muito frustrado, eu e ele, porque não conseguíamos. Aí Sim. procuramos o doutor Valadão e resolvemos fazer. Só para vocês entenderem, doutor Valadão, que é o nosso convidado. Então, ela fez a cirurgia bariátrica com o doutor Valadão. Graças Calma a aí, que ele ainda Deus. vai contar um pouquinho da parte dele. Continua. Então nós decidimos fazer e ficamos sabendo que com aquele peso que eu já estava, o plano de saúde já a cobria. Sim. Embora meu marido já estava disposto a cobrir tudo, caso o plano não cobrisse. Nós estávamos realmente bem cansados, com a minha tristeza, com a minha limitação. Afetou muito a sua autoestima também. Muito, muito. Eu estava usando 50, indo para 52, e daí a gente não escolhe mais roupa, a roupa que escolhe. Essa frase eu já escutava, mas é verdade. Nossa, essa frase é forte. É. A pele muito manchada, e você fica triste, e você fica feia também. Quer dizer, tudo E aí colabora para a isso gente ficar ruim. foi o quê? Há 17 anos, 11 anos? Não, fazem 11 anos. 11 anos da cirurgia. Então, Certo, doutor Valadão, agora conta pra gente um pouco quais são as pessoas mais indicadas para fazer essa cirurgia. Explica para o pessoal de casa o que é a cirurgia bariátrica, caso alguém ainda não saiba, assim, nos termos mais simples e acessíveis para que todo mundo entenda. A cirurgia bariátrica, eu digo para ti, em resumo, assim, é minha vida, né? Porque nós já estamos na cirurgia bariátrica há quase 30 anos, né? Nós completamos 25 anos.
Então, a cirurgia bariátrica, no contexto, hoje, com mais de 11 mil pacientes operados. Uau! Caramba. Você vai ver que é um benefício para. Você vai observar que a história do paciente obeso, o que Rutiano terminou de falar, é a realidade. Quer dizer, na maioria das vezes, você vai observar que o doente, a obesidade é uma doença. Sim. Você vai ver que quando você fala em saúde, a OMS classifica muito bem, o bem-estar físico e mental. Mental, é verdade. Então não adianta até fisicamente, que dificilmente você vai ver o doente obeso bem fisicamente, ele geralmente não está. Você vai ver que ele sente, né, ele vai sentir a coluna, é um paciente que ele tem gordura no fígado, ele tem pressão arterial alta, ele tem diabetes, ele tem dores articulares nos joelhos, nos tornozelos, então ele não consegue fazer atividade física e Mas qual seria, só uma dúvida, qual seria o ponto? Tem um peso certo para dizer a partir de tal peso é indicado? Qual é? o peso certo hoje, por exemplo, se você está acima do peso 30 quilos, você tem 1,60, está pesando 90 quilos, você está na obesidade grau 2. E aí Você já é tem recomendado. indicação. Agora, se você tem 20 quilos acima do peso e você é diabético, você vai ver que esse ano agora, no início desse ano, esse doente já tem indicação de fazer uma cirurgia para corrigir o diabetes, e consequentemente ele vai perder esses 20 quilos. Entendi. Então isso aí, você vai ver que a ANS já liberou essa cirurgia e o convênio é obrigado a cobrir essa cirurgia. E o Conselho Federal de Medicina também já cobriu. Agora você vai ver que o paciente que está acima de 40 quilos do peso, quer dizer, ele tem 1,70 m, passou 110 quilos, ele tem indicação absoluta de fazer a cirurgia. E por incrível que pareça, para você ter uma ideia, o doente que mais cresce no Brasil hoje é o doente acima de 50 quilos do peso. Então, quer dizer, você já está com um super obeso. A superobesidade é o que mais cresce no país hoje. E Então, aí, isso é uma escolha pessoal ou é uma questão de você explicar, não, é sua saúde e a gente realmente precisa fazer? Tem essa abertura? Como que funciona isso? no consultório isso funciona muito bem, porque o doente, quando ele te procura, eu sempre digo o seguinte: eu sou o fim da linha. O fim da linha significa o quê? Esse doente já tentou tudo. Ele já foi para o spa, ele já usou Agora medicação. sim. Hoje eu já comecei a operar os pós-Monjaro da vida. Eu estou começando Pós-Monjaro? É o doente que usa o Isso é Monjaro. novidade, hein? Então hoje já tem isso, pós-Monjaro. Essa semana mesmo eu operei 3. Por quê? Porque é aquele paciente que usa o Monjaro, perde 30 quilos, 35 quilos, Perde muito mas rápido. muito. Aí fica com quando pele, né? quando você, porque você vai Entendi. ver que o próprio Volta volta tudo? tudo, porque quando você tira, se você tem condições financeiras de manter o Monjaro, que é caro, Nossa. e aquilo ali você vai ver que uma caixa de Monjaro dá para um mês, Sim. aí e custa um preço elevado, você vai ver que enquanto o doente está tomando, ele está conseguindo se manter o peso. Quando ele toma, Quando aí ele você para. vai ver que ele parou de tomar. Nosso cérebro hoje, o hipotálamo, principalmente o núcleo hipotalâmico, nós fomos feitos para ganhar peso. Sim. Por quê? A nossa natureza, desde que nossos ancestrais, ele entrava na caverna, o homem passava o ano 3 meses de inverno, ele não saía da caverna, não comia, então ele entrava gordinho e saía um Sim. palito, né? Aí Saía quer super passar, fino, né? mas saía vivo. Então aquilo é perpetuação da espécie humana. Sim. Hoje, você vai ver que a grande curvatura do nosso estômago, ele produz um hormônio toda vez que nós comemos, chamado grelina. E esse hormônio é estimulado pelo cérebro. Então, esse hormônio é o hormônio da fome. É o hormônio é o hormônio do apetite. Sim. Então, hoje, quanto mais tu come, mais esse hormônio é produzido e mais fome você tem. E o cérebro, ele pensa, qual é o entendimento do cérebro? O entendimento do cérebro é o seguinte: quanto mais você come,
mais ele vai produzir que ele quer que você ganhe peso para que um dia você passe fome e a perpetuação da espécie humana na Terra ela continua. Sim. Então, este é o entendimento do cérebro. Agora, nós saímos dessa época da caverna, vivemos hoje. Que a vida é moderna, capitalismo, trabalho, loucura, né? E a outra coisa interessante que você vai ver é que o doentinho comia carne crua, difícil digestibilidade. Sim. Então ele tinha que correr atrás da caça. Hoje você entra aqui em qualquer fast food, você não desce nem do carro. Exatamente, muita facilidade para Exatamente. conseguir. E aí, doutora Gabriela, eu queria que você contasse um pouco, trazendo um pouco mais essa parte da estética, mas não só estética, mas também envolvendo saúde e qualidade de vida, que é muito importante. Como que é atender esses pacientes? Tem um cuidado da parte mental? Como que funciona isso da sua área agora? Na verdade, assim, a cirurgia plástica reparadora, ela é uma área muito abrangente, Sim. né? E eu sempre digo que a gente é a cereja do bolo da bariátrica, né? Então, o paciente ele vem de uma obesidade, emagrece, opera, emagrece, mas, consequentemente, gera uma flacidez e um excesso de pele muito grande. Sim. Então, o que acontece? Essa flacidez, esse excesso de pele, na grande parte das vezes, não é só estética, né? Óbvio que tem a parte estética. Claro. Mas o que gera, consequentemente? Então, às vezes, o paciente ele não consegue fazer atividade física, o excesso de pele gera muita assadura, então são aqueles abdômenes em aventais, né? Que aquela grande quantidade de pele fica assado, entre coxas tem muita flacidez, então o paciente já não consegue caminhar tanto. Sim. Então, realmente, muito excesso de pele aqui no braço também. Então, isso, além de mexer com a autoestima do paciente, gera algumas limitações. Sim. Então, a gente, como cirurgião plástico, a gente vem para mudar um pouco essa história e para finalizar essa jornada da obesidade, né? Então, assim, o que é importante para a gente? Que o Tiane pode até falar, que eu puxo demais a orelha desses pacientes. Porque muitos dos pacientes, eles emagrecem, mas às vezes não emagrecem com tanta qualidade. Não praticam atividade física, porque a cirurgia em si, ela vai te emagrecer. Né? Ela gera algumas limitações, diminui o tamanho do estômago, você tem um desvio do trânsito do seu intestino, então você vai emagrecer. Mas se você não emagrecer com qualidade, Não vale a pena, não. pois é, gera algumas consequências que para a gente na reparadora não é bom. Então atrapalha o processo de cicatrização, Sim. o paciente às vezes ele não tem aquela disciplina que ele precisa ter no pós-operatório. Então isso a gente bate muito, porque E o paciente tem que estar preparado psicologicamente. É, isso que eu ia Né? falar. Por quê? Porque você traz uma mudança muito grande para o corpo desse paciente e fisicamente também. Eu li uma frase que eu achei muito, assim, impactante, que é a pessoa obesa nunca deixa de ser obesa na mentalidade. E aí, Justamente. é isso que eu ia perguntar, se tem um cuidado dessa parte de saúde mental, tem que ter muito forte, e se tem uma predominância, se são mais mulheres, se elas voltam depois de um tempo. Tem alguns dados, assim, que você consegue trazer? Sim, esse feedback, ele é importante, né? Por exemplo, a grande maioria dos pacientes que a gente opera vem do pró-cirúrgico, né? Que é o grupo de papai. Então, para mim, isso é muito bom, porque a gente consegue dar esse feedback. A gente tem pacientes que vêm buscar a reparadora, mas com um processo de reengorda, Sim. entendeu? Ou seja, a cabeça... O rebote, né? O rebote. Mas é porque eu acho que Volta a se alimentar, aí eu mando de volta para papai. Aí tu Sim. puxa a orelha lá. deve ser um Não, processo de mental muito, assim, exaustivo. Justamente. E aí, o que a gente bate muito nisso? A gente tem um acompanhamento psicológico que é obrigatório, você precisa ir no psicólogo, ir no nutricionista, Sim. né? Então, assim, existe toda uma equipe multidisciplinar por trás, não é só chegar e operar a Com reparadora. certeza. Rutiane, Entendeu? para ti, teve esse processo exaustivo? Como que bateu essa parte que a doutora Gabriela falou agora? Não, eu sou muito disciplinada, eu acho que isso ajuda, É verdade. porque eu Gente, também... só para vocês entenderem, eu já falei, mas vou repetir. Ela foi operada pelo doutor Valadão, que está aqui. Então, todo mundo pode compartilhar um pouco da mesma experiência. Quando a gente sai de um quadro que eu estava e a gente consegue entender que há uma saída possível, a gente se apega com isso. Então, em nenhum momento foi exaustivo mentalmente? Ou Não. foi um Não, porque processo eu bem não era reto? uma pessoa obesa por gula. Eu não tinha uma adicção. Eu não era assim. Isso que era o maior sofrimento, porque se você, eu penso assim, o doutor deve falar melhor. Se eu sou uma gulosinha,
e eu paro de comer, eu já perco peso. Mas se você não vive comendo muito, eu não gosto de doce, eu como doce raramente. Então eu não sou viciada em doce, eu não sou uma gulosa. Por que que eu não perco peso? É, verdade. Mas Complicado, né. Então quando ele falou que você vai perder, ele deu para mim a Me perspectiva, É. 25 quilos. sim, Aí eu fiz os cálculos, tá ótimo. Tá ótimo. suficiente. Quando você opera, ele vai explicando, você vai ficar tantos dias tomando aqueles copinhos de caldo, suco. Pois eu fiz exatamente como ele pediu. Ah, então seguiu o plano corretamente, Claro. 10 de 10. Olha, eu vou te falar uma Incrível. coisa, a obediência é tudo. É verdade. A Mas obediência é uma coisa que ela não você não pode prosperar sem obediência. com certeza. Mas isso não é o padrão, doutor Valadão, de pessoas no sentido de chegar já com um transtorno alimentar e aí ter que tratar isso antes de fazer a bariátrica? Você recomenda tratar antes? Como que existe essa parte de É, cuidado? existe, mas é muito pouco. Eu te digo que o percentual é em torno de 5%. Nossa, Olha, não muito. imaginava isso, porque eu vejo hoje em dia na internet, principalmente, as pessoas divulgando, meninas compartilhando o seu dia a dia, que já fizeram bariátrica, e aí mostrando muito os transtornos que elas vivem, né, de ansiedade, e aí alimentar. Então eu fico imaginando que também a minha geração mais nova vem muito com essa carga também mental, que eu acho que impacta muito. Mas você vai ver que em torno de 5% tem transtorno alimentar. O que o Uhum. cérebro faz é estimular a pessoa a comer. Sim. Quanto mais você come, mais você produz o hormônio na grande curvatura do estômago, que é a grelina, e mais ela vai estimular você a comer. Então, é um feedback positivo. Quanto mais tu come, mais fome tu tem, mais tu vai comer. Então, é hábito. É hábito. Sim. E a partir do momento, nós não temos controle sobre esse hormônio, a grelina, porque é um hormônio que foi criado para a perpetuação da espécie humana. Tudo que está relacionado à perpetuação da espécie humana, o ser humano não consegue vencer aquilo. Então, você vai observar que a fome ela está estimulada até pelos olhos, é sensorial, E até acho que pela tem cabeça. muita. Hoje em dia a gente é muito bombardeado, né? Onde Muito. tá no celular e aí onde sai. E Eu E os mesmo. pais, é uma coisa interessante, por exemplo, você tem uma criança que está comendo, ela é gordinha, muitas vezes o pai quer repreender essa criança, ela não tem culpa. É, Muitas vezes ele quer tomar o prato, uma coisa agressiva, tomar o prato de comida, porque ela já comeu um prato, ela vai repetir, não, chega, porque você tá, isso é uma agressão. E ele não tem a mínima culpa, porque esse hormônio, ele é produzido toda vez e ele estimula o cérebro a sim. comer. Uma curiosidade, quantas horas demora a cirurgia bariátrica? Vamos só para entender, a pessoa chega lá, fez a consulta. Aí, quero fazer a bariátrica. Aí faz exames. Se der a porcentagem dos quilos a mais, já é recomendado e aí já vai para a sala de cirurgia? Já vai, mas você vai ver que hoje, a cirurgia bariátrica hoje, embora eu te digo que tem mais de 15 anos que eu não tenho uma complicação, por quê? Porque mudou toda a aparelhagem, quer dizer, toda a tecnologia, então Tecnologia é uma grande e aliada, né? e opera 1, 2 doentes por dia, então é muito. Quantas horas uma cirurgia? Uma cirurgia dessa depende, se você faz um sleeve é 40 minutos. Meu E Deus, muito você opera rápido. você opera no Na minha cabeça era tipo umas 7 horas essa cirurgia. Quando a paciente chega se você pra faz fazer a reparadora, eu digo, olha, isso não é a bariátrica. E isso como não é um reparadora, tenho sleeve. muita curiosidade também. Cirurgia que demora bem mais. Quantas horas? Depende de qual cirurgia vai ser, né? Então, assim, Quais são as depende cirurgias que tu faz? Olha, a maioria a gente faz de face. A gente, eu falo que eu opero junto com o Dr. Júpiter, né? A gente é sócio, a gente tem uma clínica Sim. de cirurgia plástica, então nós operamos juntos, todas as cirurgias. Então, vai de face, braço, mama, abdômen, Corpo entrecoxa, inteiro, onde precisar. tudo. Isso, mas não tudo de uma vez, né? A gente vai avaliar, porque assim, é muito individualizado. Tem paciente que tem muita pele, mas tem paciente que não fica com tanto excesso de pele. Mais uma média, assim, de horas de Depende do que cirurgia. fazer. Por exemplo, vai fazer Barriga.
Uma abdominoplastia mais 3 horas. Ah, tá. Entendeu? É Agora pouco mais vai fazer demorado. braço com mama, aí já é uma cirurgia mais demorada, 6 a 7 horas de cirurgia. E também São qualquer cirurgias pessoa, por exemplo, eu fiz a bariátrica, aí já posso chegar pra fazer a reparadora se eu quiser, ou tem que esperar um Não, tempo? tem que Como é esperar que um é? tempo. Perder peso, né? Tem que esperar um tempo. Geralmente é o Bom, quê? Isso. Sleeve a gente bota mais ou menos 1 ano, né? Porque você precisa fazer o quê? Eu sempre falo dessa curva da perda de peso. Sim. Por exemplo, operou, você vai ter uma perda de peso, depois você Natural. tem natural pós-cirurgia, depois você tem um pequeno reganho e depois a estabilidade. Então você precisa fazer a reparadora na curva da estabilidade. Por Entendi. quê? Porque se tu fizer na curva da perda, a paciente opera, daqui a pouco tá flácida de novo. Faz sentido. Se você faz na curva do reganho, a cicatriz alarga. Mas Ente isso é padrão de 1 ano ou tem que... Não, geralmente é padrão. Geralmente com 1 ano você já Entendi. estabiliza essa perda de peso. Você fez a reparadora? Eu fiz a reparadora, mas eu demorei bastante a fazer. Quanto tempo? 10 anos. Caramba. É, E aí, nesse caso, já tem algum... Não, na verdade, a gente Ganho, né? o que eu digo para o paciente é o seguinte: adquirir a estabilidade, você tem que se sentir confiante e achar que é a sua hora, Sim. né? Não obrigatoriamente você já tem que fazer a reparadora, não, porque a reparadora é uma cirurgia que ela é um pouquinho mais trabalhosa, então você tem que estar bem, Sim. corpo e alma, para quê? Mental. Já tem que estar Para também poder se fazendo sua acertar. atividade física, né? Justamente, porque gera cicatrizes maiores. A bariátrica, papai pode dizer, a cicatriz é por videolaparoscopia, a cicatriz é mínima. Ah, é Já a pequena? reparadora não. muito. Você vai ver Nem que vejo mais a a cicatriz. cicatriz da cirurgia bariátrica, o doente são 6 incisões, 2 de 1 centímetro e 4 de meio centímetro. E os riscos? Tem muito risco nessa cirurgia? A pessoa chega lá com medo, tipo assim, nervosa pra fazer. Aí, existe algum tipo de risco? Toda cirurgia tem risco, né? Não. Claro. Mas os dados, assim. Eu te digo que você tem risco até você sair de casa É, amanhã e não voltar. exatamente. Então a vida toda é risco. Mas hoje a gente não pode dizer que é risco zero, porque o risco é mínimo. Hoje o risco de uma cirurgia bariátrica, hoje de ter problema, é em torno de 0,03%. Que bom. Ah, então, ó, É menos com do que vontade de é fazer, menos, vai. hoje ela é menos arriscada do que uma cirurgia de vesícula, do que uma cirurgia de hérnia, certo? Então você vai Bem ver que o tranquilo. risco hoje, por quê? Porque as equipes que faz a cirurgia bariátrica, ela ficou extremamente especializada. Porque é a cirurgia que a gente praticamente mais opera hoje. Então, é uma cirurgia, e essa cirurgia é interessante, quando eu falei pós-Mounjaro, eu não estou falando mal do Mounjaro de jeito nenhum, mas é porque o Mounjaro, ele mexe, você vai ver que ele dá uma parada no estômago, o estômago fica parético e você tem a sensação de saciedade. Quando você tem a sensação de saciedade, a grelina não é estimulada pelo Sim. hipotálamo. Então aí ele não tem muita vontade de comer. Mas na hora que ele para o Mounjaro, a Aí grelina volta. volta de forma voraz. Aí Aí volta tudo que pior, está na né? frente ele quer comer, muito pior. E se o doente não tem condições financeiras de manter o tratamento, ele vai reengordar. Então, não é recomendado tomar Mounjaro se você quer fazer uma bariátrica. Você não recomendaria? Não, eu recomendaria até em determinado ponto interessante. Por exemplo, aquele doente que é super obeso e ele está aí com 200, 230, 250 quilos, eu fazer o Mounjaro, em 1 mês ele vai perder 25 quilos. Isso vai facilitar a cirurgia para mim, para ele, porque ele vai ter uma recuperação melhor, ele vai deambular melhor, Sim. a pressão dele dá uma normalizada, o fígado diminui, e o outro detalhe, então isso facilita a minha cirurgia e facilita a recuperação dele. Com Então certeza. tem uma grande indicação. E o que eu acho? Eu acho que a cirurgia bariátrica ela está indicada para o paciente depois que ele tentou tudo. Então ele tem que tentar de todas as formas. Eu acredito no Mounjaro, mas desde que o cara começa a andar 6, 8 quilômetros na litorânea, começa a correr Sim. todo dia, Começa a alinhar o alinhar, de muda o vida hábito alimentar, com o remédio, seja Isso acompanhado pelo recomendado. seja acompanhado pelo psicólogo, seja acompanhado Todo acompanhamento. pela nutricionista ou pela endocrinologista, aí eu acredito Pode nisso. dar certo. É. Eu tive meu filho, que eu porque hoje em dia, com essa onda do Mounjaro aí, muita gente tá tomando, compra Não, e de forma indevida. e de forma Muito, indevida, muito, porque sem nenhuma consulta prévia.
tanto de pessoas que tu conhece, tá passando mal. Exatamente. É muita gente. E também eu acho que a facilidade em comprar. Hoje em dia você vai na farmácia, já estão praticamente distribuindo remédios assim. Então, é uma problemática muito séria, porque muita gente ainda não enxerga a obesidade como uma doença, né, que a gente estava falando. E o que ele falou, que eu achei uma coisa muito interessante, que tu fizeste essa pergunta, tem algum risco? O mais importante é você fazer qualquer tipo de cirurgia que for, com uma equipe especializada. É. Você procurar, você olhar, você ler quais são os cases de sucesso dessa equipe, é uma equipe que tem experiência, isso é o principal. Isso Com é o certeza. principal. E principalmente hoje em dia com influenciadores assim, divulgando um monte de cirurgia e aí tem complicação, aí morre não sei quem, dá muito nervoso assim de você realmente confiar a sua vida, porque ali você está depositando a sua vida praticamente na mão de um cirurgião. Então, é muito importante ter esse acompanhamento. Como foi a sua escolha agora do Dr. Valadão? Foi recomendado por uma família, que toda a família foi operada pelo Dr. Valadão. Você é daqui de São Luís, né? Sou. E aí conheceu ele através dessa família? Essa família me recomendou e nós fomos consultar com ele E aí, 2 vezes. A primeira vez ele falou que eu precisaria estar com um pouco mais de peso, né, para que o plano cobriria. E daí eu falei, então tá bom, então meu caso não é desesperador, eu vou tentar perder. Só que voltando, eu ganhei mais ainda, retornando qual pra foi esse ele, intervalo de tempo? uns 2 anos. É. Daí eu ganhei 10 quilos nesse meio período. Então não foi recomendado a princípio pelo Dr. Valadão. Sim, eu estava obesa, mas não estava na fase bem mais crítica. Então, com o ganho de peso, eu fiquei bem pior em todos os aspectos. Aí resolvemos operar. Sim. E aí ele passou os exames, eu fiz todos os exames, tem que visitar um psicólogo, pneumologista, risco cirúrgico, anestesia e tudo. E Dentro do seu protocolo tem que passar por Tem que passar por todos. Você tem que Então, Dr. passar. Valadão, Eu sei a data. referência, doutora Eu sei Gabriela, a também data, aqui no que eu- Maranhão, gente. eu consultei com ele dia 11 de dezembro. Dia 6 de fevereiro, Ela sabe a data, gente. dia 6 de 11 fevereiro eu de estava dezembro. operando. Caramba. Dia 6. Aí Então, depois teve que ele, intervalo. depois que ele autorizou, eu me lembro. Doutor, quando é que eu posso viajar? Aí ele disse, espera pelo menos uns 30 dias. Então, com 45 dias eu viajei e fiquei na casa de uma amiga que mora o quintal dela dá para um campo de golfe nos Estados Unidos. E eu fiquei lá 2 meses descansando, me alimentando corretamente, sem estresse, Sim. né, Tranquilo. tranquila. Então, e seu voltei de lá, mas tranquilo. guarda-roupa mudado já. Doutor Valadão, a gente estava falando aqui sobre os dados do Brasil, que são interessantíssimos. Eu queria muito que você trouxesse aqui para a galera de casa, para eles saberem, que eu achei super interessante. Olha, o Brasil é o seguinte, você acha, mas a gente se surpreende. Aonde existe o estado que tem mais gordo no Brasil? Qual Amapá. é? Amapá, por incrível que pareça. Nunca imaginaria Amapá. Não Pois sei é, por quê. e Amapá por quê? Por causa do açaí, por causa da farinha, por causa do peixe muito gorduroso, principalmente o filhote, né, que é um peixe maravilhoso. Mas quando a gente pensa, pelo menos quando eu penso em peixe, meu Deus, o peixe é tão levinho. Mas só que eles comem peixe com farinha e com açaí. Aí fica uma bomba. Aí é uma bomba. Não, aí o açaí realmente ele É dá um uma peso. bomba. E eles misturam açaí para comer no café da manhã, para depois do almoço, para depois do jantar e na hora Açaí de toda hora. dormir. Então aquilo ali é uma bomba calórica. É tipo um arroz, assim, tá em todo lugar. E você vai ver que hoje a obesidade ela é milimetricamente medida. Quer dizer, hoje o teu metabolismo basal é quanto? 1.800 calorias, 1.600 calorias. E se o teu metabolismo basal é 1.600 calorias, tu come 3.000 calorias, lógico que o que sobra, o organismo vai guardar. Aí vai acumulando Ganho de peso. gordura. Gordura. E o grande problema hoje que você fala, o intestino, no final do intestino está o hormônio que faz tu parar de comer. No estômago está o hormônio que estimula você a comer. E o cérebro está ali sendo estimulado e estimulando você a produzir. Então, a cirurgia bariátrica, ela mexe, faz com que a comida chegue rapidamente no intestino para te saciar. Ela diminui a produção de grelina, que é o hormônio do apetite, 50%. Diminui 50%? 50%. No pós-operatório, o apetite desaparece em torno de 50%. Mas isso é natural. Natural.
Isso é natural, sem chocada. medicação. É por quê? Porque nós somos gerados pelos hormônios. Então, aonde era o estômago, a grande curvatura do estômago, que produz a grelina, que estimula o cérebro, o apetite, a gente retira ela. Sim. Ou a comida não passa mais por ela. Então, Mas seria o quê, assim, visualmente? visualmente você faria, quer dizer, só para tu ter uma análise, toda vez que tu come, você estimula a produção de grelina pelo hipotálamo e essa produção de grelina estimula você a comer. Então, isso aqui e aonde está o hormônio que vai dar o stop dizendo, eu estou cheio e não quero mais comer. É produzido no hilo distal. Sim. Então, a cirurgia, eu tiro a produção de grelina do estômago, eu É diminuo. como se ele corta. Eu dizer corto assim, ela e como se tiro cortasse fora o pedaço do fundo estômago. Que produz. Tá. Aí, É tipo um fiozinho. aí ele... A pessoa, quando ela não sabe das coisas, eu tava imaginando tipo um fiozinho que corta, entendeu? Não. Aí você Corta tira as 50%. células que estimulam a produção de grelina. Aí ele diminui o apetite. Quer dizer, o Entendi. doente, depois que ele opera, ele não vai comer a quantidade que ele comia antes, não é por nada, não é porque ele quer comer e não pode comer. Não, é Ele porque não quer mesmo. ele não aguenta. tem apetite para comer. Porque quando ele começa a comer, a comida chega rapidamente lá no intestino e para. É isso que a cirurgia faz e que a medicação não faz. Então, o Então, efeito infelizmente, dessa... é isso. O efeito da bariátrica é 10 de 10, perfeito, né? De certa forma. Perfeito. Agora, mas se você me perguntar para mim, doutor, e a cirurgia bariátrica é 100%? Não é. Por quê? Porque depende do paciente. Se eu opero ele e ele começa a desafiar a minha cirurgia por uma questão psicológica, Sim. que ele tem que ir para o psicólogo, tem que se corrigir. Hoje eu Outro comi... problema de saúde pra mim. Hoje eu comi 300 gramas, amanhã eu quero comer 310, depois de amanhã 320, só desafiando, ele vai ganhar Não, não peso. tem como. Então ele tem que ir no psicólogo, ele tem que voltar na equipe cirúrgica que operou, tá entendendo? Agora, por incrível que pareça, se o doente fazer 1 hora de atividade física de segunda a sábado, ele nunca mais na vida volta a engordar. Não, a chave... Eu entendi isso de uns tempos pra cá. Tem que fazer exercício físico. Isso é qualidade de vida. Tem que ter uma alimentação regrada. Quando você entende isso, eu acho que, principalmente na pós-bariátrica, já ajuda muito, né? E tem outros dados também que eu achei muito legal que o Dr. Valadão comentou, que o Brasil é o segundo país com Que mais mais? obesos. Não, o segundo Mais país que mais Que mais opera... Não, no mundo. O segundo repete. país que mais opera obeso. E ele é o quarto É o quarto, em pronto. obesidade. É o quarto em Agora, obesidade, é isso. em que opera, é o segundo país. Nós somos também o segundo país do número de cirurgiões bariátricos. E hoje nós, no Brasil, nós somos referência no mundo todo em relação à qualidade de cirurgia e à diminuição de complicações. E existe muito também, o Brasil é muito focado em estética, né? Sim, sim, sim. Tem esses dados, porque eu acredito que aqui a gente faça, principalmente pessoas que fazem cirurgia bariátrica, façam muita essa cirurgia pós-bariátrica. Tem esses dados da plástica no Brasil? Na verdade, eu acho que hoje a cirurgia plástica brasileira só perde para a americana, em termos de quantidade de pós-bariátrica, né? Porque os Estados Unidos ainda tem mais obeso no que no Brasil. Mas, assim, o nosso nível se nivela mais ou menos a isso também, né? A quantidade de cirurgia reparadora hoje ela tem crescido muito. Sim, eu imagino. Em função também da cirurgia bariátrica em si, então a gente opera muito pós-bariátrico e muita gente pós-emagrecimento também. Então, Que mais ou menos o comportamento ele não é 100% igual, né? Do excesso de pele, sim. mesmo uma pessoa que chega sem ter feito a bariátrica, mas que quer fazer essa retirada de pele, ela consegue também fazer essa mesma cirurgia, se ela quiser. Ela consegue. Ah, tá. Pelo plano de saúde, não. Né? Porque, assim, a cirurgia reparadora, o plano de saúde, ele tem por obrigatoriedade fazer a cobertura. Sério? Tá? Sério. A gente opera Junto com a bariátrica, então. É como se Isso. fosse uma coisa só. Isso, justamente. Então, como o paciente, o que eles observam são justamente a parte da limitação que o paciente ele desenvolve pós-bariátrica, esse excesso de pele levando a limitações, né? Então, ela não se caracteriza como uma cirurgia estética. Óbvio que a gente como cirurgião plástico, vê a parte, além da reparadora, a parte estética. É o nosso olhar, é o nosso com dia a dia, certeza. né? Mas existe essa cobertura pelo plano de saúde, sim. Já o pós-emagrecimento, não. Aí é característica 100% estética mesmo. Estética. Isso. Mas muitas mulheres chegam lá preocupadas somente com a estética, ou tu percebe
um desgaste mental já, de autoestima e também de Muito saúde mesmo. Muito grande. O desgaste mental com a autoestima é muito grande, porque elas emagrecem muito. Grande parte das mulheres emagrece E aí lidar bastante. com esse emagrecimento também do nada deve ser muito esquisito, porque até então você tem esse Você vê estilo a de mudança, vida. justamente, você vê a mudança, essa mudança no seu corpo é de difícil aceitação também. Por quê? Porque antes tinha um peito grande, aí o peito cai todo. Aí fica só pele, né? Então antes tinha glúteo, tinha bumbum, aí já não tem mais bumbum, que é 90% das queixas das pacientes pós-bariátricas, e o Sim, bumbum vai embora. Então muda muito a visão do corpo, né? Essa visão que ela tinha anteriormente. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar antes de chegar à cirurgia em si. sim, Ver as expectativas da paciente, ver o que ela tem de expectativa e o que realmente pode ser feito. A gente precisa alinhar muito bem isso no pré-operatório, com né? certeza. Para que no pós-operatório ela passe a se identificar. Não, poxa, a doutora falou que realmente ia chegar nesse resultado, a gente conseguiu esse resultado, tá legal, entendeu? A gente precisa, principalmente, alinhar a expectativa. Com certeza. E tem muito caso de homens? Tem, É tem. 50-50%? Não, mais mulheres. São mais mulheres, Ainda né? são mais mulheres, mas a gente tem uma procura de homem também, principalmente para abdominoplastia, Sim. que é o maior incômodo deles. De cirurgia bariátrica também é bem igual? A mulher, você vai ver que a mulher ela se cuida mais, né? A mulher, ela também tem a parte psicológica dela, e é aquilo que eu estava te falando, né? A saúde hoje é um bem-estar físico e Com mental, certeza. então não é só físico. Hoje você vai ver que o obeso ele é extremamente doente, e a mulher se cuida muito mais do que o homem. Isso aí na estatística, tanto é que ela vive muito mais do que o homem. A mulher vive muito mais do que o homem, porque ela se cuida mais e ela se importa mais. Isso que eu te disse é a coisa mais verdadeira. A Sim. mulher, ela não quer sair de casa, na maioria, ela não quer ir em festa, ela não quer bater foto, tá entendendo? Porque ela tá obesa, ela se sente mal. Então, ela não quer comprar uma roupa nova porque é aquele que a gente estava conversando. Eu sempre digo o seguinte: ela não compra, ela não veste o que ela queria vestir, ela Sim. veste o que cabe O que nela. cabe. Foi a frase Então, como foi a frase que você falou? Não é eu que escolho a roupa, Ah, não roupa que combina. escolhe, é. e Sim, você isso é vai forte. e você vai ver que as meninas, as jovens, principalmente, dificilmente, eu sempre digo para ela: olha, depois que você operar, você emagrecer e você fazer tuas correções, se for necessário, porque se tu fazer atividade física vai diminuir, Sim. mas tudo na tua vida vai ser. Se você chega assim numa loja, e olha, quero aquele vestido hoje para aquela festa hoje. Você bota o vestido dele, te cabe, eu falo, tu escolhe quem tu quer na festa. É verdade. Tu escolhe Verdade quem seja tu quer dita, na festa. isso é uma coisa que a mulher sente, né? Quando ela põe a roupa e cabe, isso eu acho que E toda isso mulher, e é até difícil falar isso hoje em dia, porque tem muito essa falar que a obesidade não é uma doença, e é sim, né, o que a gente estava falando. Então, tratar essas pessoas da forma correta, como um problema mesmo de saúde, e não como, é porque é gordofobia ou algo do tipo. Acho que a gente precisa desmistificar muito isso. Tu não acha, doutora Gabriela? Com certeza, o que a gente estava conversando anteriormente é que leva a doenças. A obesidade ela causa doenças, não é a pessoa apenas ser gorda, mas tudo que está associado à gordura. Como o papai falou, a gordura no fígado, diabetes, a pressão alta, isso mata. É. Isso mata. E é Não é importante uma a questão de gente estética, simplesmente. desmistificar e falar sobre isso, mesmo com informações claras mesmo a respeito, porque entra muito nessa onda da não, porque é gordofobia, porque existem, sei lá, pessoas obesas que conseguem ter uma vida boa, mas até que ponto, entendeu? Eu acho que entra muito nessa questão da cirurgia bariátrica. Como foi para te enxergar isso? Assim, dessa forma, teve esse questionamento interno sobre isso? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque eu sou uma líder espiritual, digamos assim, sou pastora. Então a gente tende a achar que quem tem uma fé mais movimentada, mais exercitada, ela não valoriza o corpo, mas é um grande engano. Sim, Nós somos espirituais e habitamos no corpo, é como o corpo é nossa casa, sim, e a casa tem que estar ajustada.
Então, não tem uma espiritualidade sadia com um corpo relaxado. Porque nós não somos só espiritual, nem só alma, nem só corpo. Nós somos Integrado. integrado, um ajuda o outro, um depende do outro. Então, eu fui ficando triste porque, como eu falei para você, eu vi as dificuldades de perder pelos meios mais comuns, né? Então, aquela luta cotidiana estava impedindo de eu ter uma vida satisfatória. Sim. E aí, depois da cirurgia, levou algum tempo para você perceber um certo alívio ou a satisfação já foi imediata? Como que foi esse pós, assim, a cada ano que você foi percebendo? Percebei o joelho. O joelho aliviou, porque eu vivia inchado. Quando eu viajava, que eu não sei porquê, no ano frio e ficava pior. E eu voltava muito chateada. Também a questão da coluna. Aí tinha também a dor no fígado. Já um pouco a pressão já estava alterada. Tudo isso foi voltando ao normal ao longo dos anos. Mas foi gradativamente? Sim. Ou você, caramba, no primeiro ano já sentiu uma melhora de Todo imediato? meu emagrecimento, eu perdi primeiro 32 quilos. Depois teve o reganho, né? E fiquei com 25. Sim. Menos 25 até hoje. Do jeito que eu tô falando. Sim, claro. Que ia ficar. Ele é profeta. 25. Eu fiquei feliz. Como é que ele sabe que ia ficar 25? Que me agradou. Sim. Né? Porque eu também não sou mulher alta, não fica bem muito magrinha também. E a gente passa dos 40, já não fica legal, muito magrinha, eu não gosto. Então, ao longo dos 2 anos, foi aliviando, sim. Você se percebe mais ativa, menos estressada. Você faz algum esporte hoje em dia? Eu faço musculação, mas Musculação. quando eu era jovem, até os 20 anos, eu era jogadora de vôlei. Ah, tá. E Então, Pilates também, você comentou, não foi? o Pilates eu fui indicada pós-cirurgia da reparadora. Ah, Agora eu já estou gostando do Pilates. É muito bom. mas tem que ter essa continuidade mesmo. É comum ter muitos pacientes que fazem a bariátrica e voltam depois? Não é comum, mas existe. Aí você vai ver em torno de 8 a 10%, eles podem voltar a ganhar peso. Mas aí, se ele quiser fazer novamente a cirurgia, pode? Pode. Hoje nós temos uma técnica que é uma técnica brasileira, certo? Onde eu ajudei a participar dessa técnica. Foi eu, Dr. Santoro Duarte, Dr. Eudes Godoy de Natal e Dr. Luiz Alfredo do Rio. Então, nós reunimos para a gente confeccionar e aprimorar essa nova técnica. Ela foi lançada agora, no mês de julho. Agora, esse ano? Esse ano Meu Deus, breaking news, peraí. foi lançado esse ano na França, em Estrasburgo, onde estavam os 5 continentes presentes. E o único lugar que era proibido fazer essa técnica era no Brasil. Por Há quê? 90 dias atrás, por questões políticas, questões de realmente de burocracia brasileira, aonde nos Estados Unidos já fazia há alguns anos, na Índia já fazia, e na França, porque foi o país da Europa que mais operou essa técnica Qual é o nome da brasileira, técnica? BTI, que é BTI. repartição. E é como que ela funciona? Pra Ela galera entender. Ela só vai funcionar porque a comida, por exemplo, o bypass, o sleeve não, a comida passa por todo o intestino e eu mexo na grelina, Tá. no hormônio do estômago. Quando eu faço no bypass, aí eu desvio a comida do estômago para ela cair rapidamente. Isso aqui eu uso nos doentes mais obesos, Tá. aqueles pacientes que têm acima de 60, 70 quilos, Sim. e que eu tenho uma parte do intestino que não passa comida. Essa nova técnica é uma evolução do bypass. Eu faço uma mistura do sleeve com o bypass. Então a comida cai rapidamente no estômago, as primeiras garfadas, né, cai no estômago e vai para o final do intestino e já sacia o paciente, mas ela passa por todo o outro intestino, então ela faz toda a circulação. Aí Ele é muito especialista. É. Dados aqui bem minuciosos. Aí, com isso, a comida passa por todo o intestino, eu melhoro a parte de nutrição do paciente, ele Não é melhora melhor, a né? parte de anemia, exatamente, quer dizer, é uma técnica que nós evoluímos. Que foi lançada no Brasil em julho desse ano. É uma técnica que foi lançada na França, mas é uma França. técnica Na França. no Brasil. genuinamente brasileira.
A técnica é genuinamente brasileira. Foi no congresso. E hoje o mundo Então, peraí. inteiro hoje Recapitular. A técnica foi feita aqui no Brasil. foi Foi criada por criada. A técnica foi criada por brasileiros. Foi lançada na França em julho. foi. E tá permitido no Brasil. E hoje tem 90 dias que o CFM ele liberou a técnica para a gente fazer no Brasil. No Brasil. Então isso é fantástico. Mas impressionante, né? Foi criada por brasileiros e não era permitido no Brasil. No Brasil. Não era por questões realmente de burocracia, porque o Brasil é muito burocrático, né? Para você aprovar qualquer coisa na medicina no Brasil é muito demorado. E de novidade, assim, dessa parte estética também. Tu acha que o Brasil é avançado, tem as melhores técnicas, ou ainda tá mais lento? A gente é copiado em todo mundo, né? Eu não sabia disso. O bumbum brasileiro, que eles chamam. Ah, isso é um clássico. Não, esse é o clássico. Essa lipoenxertia glútea, que é botar gordura no bumbum, isso aqui foi desenvolvido aqui no Brasil. Foi criado no Brasil? No Brasil. Achei que tinha sido nos Estados E Unidos. assim, tu olha a estrutura corporal das brasileiras, é diferente das americanas, é diferente de outro lugar. Então, a cirurgia plástica brasileira hoje, ela é a mais desenvolvida do mundo. A gente opera muito melhor do que É a melhor do americana, mundo, é a melhor do mundo. comprovadamente. Comprovadamente. E E as técnicas também, as que a gente faz e tudo, o pessoal leva para os Estados Unidos. de novidade no sentido de tecnologia. Isso chega muito aqui pra gente. Muito. E Ou- daí é muito E também a importante. diferença de Nordeste pro Sudeste. Tu não sente, não, essa diferença? Não. A gente tem diferença em termos de pigmentação, cor, né? Lá no Sudeste o pessoal é mais branquinho, é diferente. Então, processo de cicatrização, ele se torna diferente. Mas em termos de tecnologia, hoje a cirurgia plástica ela não anda sem tecnologia. Sim. Por exemplo, nós hoje utilizamos tecnologia para todas as nossas cirurgias reparadoras. Então, hoje a gente usa o laser no intraoperatório para melhora da retração de pele. Então, a gente opera hoje altamente associada à tecnologia. Então, hoje, cirurgia plástica sem tecnologia já é uma coisa já mais ultrapassada. Caramba. Por exemplo, a gente vai fazer abdominoplastia. A Rutiane foi uma paciente que a gente usou tecnologia nela. Então, hoje, para quê? Para melhora da retração da pele que fica. Com Né? certeza. Então, assim, hoje a gente praticamente não opera mais sem. E tu não vê diferença, então, nesse quesito de regiões do Brasil? Não, aqui, tudo que chega lá, chega aqui. A gente tem acesso a tudo. O mesmo Porque padrão, né? antes existia aquela cultura de o pessoal vai sair daqui para operar em São Paulo. Não Pois é, isso que eu tô existe perguntando. necessidade nem. Porque ainda tem muito essa cultura de vou pra São Paulo e Porque operar. assim, dentro da cirurgia plástica, o que a pessoa precisa observar é que não é só operar. Você tem todo um contexto de pré-operatório, se preparar para a cirurgia, o Tiane pode falar muito bem disso, intraoperatório e pós-operatório. Sim. Então, o acompanhamento, como é que você opera no lugar, vem embora para cá e aí, quem vai te Quem vai acompanhar? dar continuidade a esse processo? É isso Tem que eu uma imagino. complicação, acontece alguma coisa. Então, a gente precisa ter o paciente o tempo todo próximo da gente, porque existe todo o processo de cicatrização. A cicatriz está legal? Não, a cicatriz está começando a ficar mais grossa, Sim, está mais escuro. O que a gente pode fazer? Existe o tempo de atuação. sim, perfeito. Entendeu? Então, hoje não existe mais essa necessidade. E pro futuro, assim, o que vocês imaginam em relação à cirurgia bariátrica, em relação à reparadora, em relação também à qualidade de vida? O que vocês esperam que aconteça, assim, daqui a 10 anos? Não sei, de que a gente pode falar sobre futuro? O futuro já está aí, né? A gente já está fazendo hoje, no Hospital São Domingos, a cirurgia robótica, a bariátrica pelo robô. Então, a bariátrica... O robô que faz a cirurgia. E lógico, comandado ainda por nós. Mas eu fico a 5 metros do paciente, nem olho Ele para o não paciente. entra dentro da cirurgia, ele Eu não- opera de uma cabinezinha. Eu fico... Mas não fica ninguém na sala? Nenhum ser humano? Não, tem um anestesista lá na cabeceira do doente, tem uma auxiliar do lado do paciente, mas você mesmo, você fica sentado operando o paciente, olha, eu quero tomar um cafezinho, você vai tomar um Nas cafezinho. mãos do robô. Agora você que hoje nós já Isso, operamos, já fazendo isso. É bonito, E é o bonito que de ver. acontece? Tem Daqui vídeo disso? tem. E daqui a 10 anos, com certeza eu não saio mais de casa. Aí, Vantagens. daqui a 10 anos, eu lembro que lá, eu te digo que isso aí é uma realidade. Você está lá no centro cirúrgico, o cara me liga.
acorda, doutor Valadão, agora aí, porque daqui 15 minutos a gente quer começar a cirurgia. Aí ele terminou de tomar banho, já já ele vai. Não, tá tomando café. Aí você senta com um celularzinho de casa, com a boa internet, você faz a cirurgia do doente. Eu Lá. ainda acho isso surreal. Pra mim, isso é tipo 2050, assim, eu não consigo. E já é realidade, Ó, né? eu Realidade. quero te dizer que 2050 nenhum ser humano opera mais ninguém. O robô é que opera, sozinho. Guardem esse vídeo, guardem esse take. Porque É, a gente eu tá acho lá em que não. Eu 2050. te digo que talvez nem chegue 2050. Eu Então, fui no Congresso Mundial de Robótica sim. agora, na França. O que é que aconteceu? Lá tinha um americano operando um paciente da Tailândia. Quer dizer, há Remoto. mais de 7 A- mil. O home office chegou na medicina. Ele na Europa operando. E hoje, agora em Porto Alegre, você vai ver que hoje ele de Porto Alegre, um cirurgião de Porto Alegre, operou um paciente na Europa, lá em Portugal. Então, o que que acontece? E esse robô já chegou no Brasil e daqui a pouco nós estamos cheios de robô. Hoje tem 50 fábricas produzindo robô para cirurgia. Olha só. Isso me choca. Hoje vai ter E na robô. parte. Tem o robô, mas na parte de reparadora também é muito comum. Isso tá mais lento para daqui a 10 anos. A gente pode Eu falar acho que, isso. assim, a questão da robótica, não. Eu Não, acho né? que a cirurgia plástica, sim, ainda é muito tato. É isso que Você eu pensei. pegar... Eu, particularmente, eu nem faço consulta online. Não gosto. Eu também. Ah, não, paciente, não sei o que. Não, por quê? Porque eu acho que eu preciso pegar, eu preciso olhar, Fio, né? O eu paciente preciso ali. sentir justamente isso para ver a quantidade de pele que precisa retirada, o tamanho da incisão do corte que vai ser Com feito. certeza. Então, eu acho que as mudanças que a gente vai ter tendo é o paciente de pós-bariátrica ter cada vez menos pele. Por quê? Porque é um paciente que hoje, eu acho que a saúde está muito em voga, é a questão da qualidade de vida. Corrida. Então, as pessoas têm mudado a cabeça. É, mentalidade. Entendeu? Então, quanto mais atividade física você faz no pós-bariátrico, menos pele você tem para tirar. E aí, menor a chance de ter que fazer a cirurgia, né? E se fizer a cirurgia, o tamanho do corte ser menor. Menor. Isso. Tu teria coragem de fazer uma cirurgia operada por robôs? Sim, por que não? Ó, se o médico me garantisse que seria seguro, que a gente ainda confia no Com ser certeza. humano, né? O Poxa, robô com não é essa. só ser um homem, né? Tem que programar ele, né? Com certeza. Exatamente. Ele não se multiplica sozinho. Com Mas toda o IA. Fiquei impressionada agora com esses dados, porque eu achei que isso era pro futuro. Não achei que já era. Aqui em São Luís já faz cirurgia assim. A robótica desde 2021. Bacana. Então, com essa informação aqui, a gente começa a finalizar aqui o podcast. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Aprendi muitas coisas aqui hoje. Aprendi dados do Brasil, aprendi agora sobre os robôs fazendo cirurgia. Tô bem assim impressionada. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para a galera de casa, cada um na sua área aqui, contando um pouco da sua experiência, ou alguma dica que vocês queiram dar para a gente se despedir. O que eu quero dizer que eu queria despedir é dizendo que hoje o doente obeso, ele tem solução e, por incrível que pareça, ele é um doente extremamente, a gente pode fazer uma cacofonia, extremamente doente, porque aquele doente que você pega no consultório, autoestima baixa, problema mental, diabético, hipertenso, apneia do sono, dores articulares. Esse paciente vai dormir à noite, ele acorda de manhã extremamente cansado devido ao ronco, que ele Sim. tenta sobreviver à noite. Então, hoje, você opera esse paciente 1 ano depois, ele não tem nada disso. É como, eu sempre digo assim, olha, é como se Deus passasse a mão e tirasse tudo de ruim que você tinha. Então, com isso, a gente faz com que esse doente viva mais, muitos anos a mais, com qualidade de vida. Sim. Você vê a Errutiane viajando o mundo todo, levando a mala dela sem Indo pra dificuldade, muitos subindo lugares no do mundo. avião. Então, isso é extremamente gratificante de um doente que não tinha essa capacidade. E a cirurgia hoje leva o doente a ter isso e a viver mais. Eu sempre digo com as pacientes que eu mando para a plástica, que elas vão, aí eu olho a fotografia dela lá no meu consultório, eu falei, não, isso aqui não é mais você. Isso aqui não é mais É você. outra pessoa. E ela, É não, outra doutor, pessoa, já eu mudou sou outra completamente, né? pessoa. É.
Quer dizer, você vê a felicidade no rosto das pessoas, o sorriso, a alegria. Com certeza. Então, você vê que nesse mundo você veio aqui para fazer isso, para Perfeito. mudar as Que pessoas. bacana. É. A partir do momento que você muda as pessoas, então eu acho que por isso que eu sou tão feliz e eu acho que Bom, a profissão que eu me entero tanto, porque quando eu vejo o ser humano mudando e mudando para melhor e vivendo com felicidade, eu acho que eu estou num dá lugar um certo, orgulho, né? É. grande. E pra ti, doutora É, Gabriela? gente, assim, eu digo pra ele, tudo que ele tá falando, ele deixou transparecer pros filhos, né? Nós somos 3 irmãos. Importante dizer, tá? É, Já no finalzinho, doutora Gabriela, filha de doutor Valadão. nós somos 3 filhos e os 3 são médicos. Então, essa paixão que ele tem pela medicina, ele deixou passar, ele transferiu isso pra gente, né? E dentro da minha área, é muito bonito o trabalho que a gente faz, né? Então, você que é paciente pós-bariátrico, saiba que você tem direito, sim, a retomar sua autoestima, a fazer a sua cirurgia reparadora, que para a gente também é muito gratificante, porque você olhar essa transformação toda que a pessoa passa, da obesidade à reparadora pós-bariátrica, é um caminho longo e é um caminho muito bonito de se ver. Mudança de vida, né? Totalmente. E deixa um recado agora para pessoas que querem fazer a cirurgia, mas têm um pouco de medo ou que tem alguma ressalva. Dá uma dica para a galera de casa. Interessante que eu virei uma pregadora de. Eu tive agora, doutor Valadão, ano passado eu tive no Rio Grande do Sul e nós saímos para jantar, eu, meu filho e um casal de amigos. E ela, obesa, uma moça linda. Então, a primeira oportunidade que eu tive com ela, eu conversei com ela. Quando eu voltei agora, ela tá magra e ela me chamou Olha, e falou assim: ó, você me inspirou a fazer minha bariátrica. E ela tem, acho que 30 anos, é bem jovem. Sim. puxa, E eu não imaginava que o cara me levou tão a sério assim, né. E ela tá linda e tá superando também questões emocionais que o sobrepeso colaborava. Sim. Então a gente acaba sem querer influenciando, e eu acho que eu fui bem intencional com ela também, mas como está sendo intencional, né, falando agora. Assim, a gente precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar. Sim. E o que eu trago para minha vida? Eh a gente pode ter influência de outro, recomendação médica, tá, mas se eu não tiver consciência daquilo que eu vou ter que passar para adquirir tais resultados, vai dar trabalho. Com certeza. Justamente. Então eu encorajo fazer. Então a dica é essa, né? A pessoa realmente ter consciência Sim, de que ela quer fazer porque aquilo eles que ela quer falaram enfrentar. muito sobre isso. O reganho de peso é porque a pessoa desafiou o médico, não é para fazer, vai fazer. Né. E eu estou sendo acompanhada até agora pela doutora Gabriela, ela me dá limites e eu tenho que obedecer. Então, essa determinação de viver essa mudança é muito mais do paciente, Com porque a certeza. tecnologia está toda em nosso favor. Às vezes as pessoas questionam algumas coisas, né, no caso do cortar o estômago, reduzir. Gente, isso é tecnologia. Com Isso é certeza. tecnologia do nosso tempo, de pós-modernidade, em nosso favor. Com Por que eu não vou aproveitar? Isso Né? mesmo. Então, Então, meu incentivo é que a gente parta para a mudança, mas que entenda o preço da colaboração. com certeza. Então, com essa dica aí, foi marcante aqui, maravilhosa, a gente encerra o podcast hoje, Next Lab, o segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Foi incrível estar aqui com vocês. Aprendi muito, como eu já Obrigado. disse. Obrigada. E muito obrigada. ok, muito obrigado.